Olá, tudo bem? Eu sou a Lara, estou ensinando alemão com o objetivo de aprender também. E a aula de hoje, aula 5. Hoje o tema da aula é pronúncias. Pronúncias é uma coisa que gera muita confusão no alemão, porque tem uns acentos que são diferentes da língua portuguesa, que não tem na língua inglesa também. Tem alguns símbolos aí que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo de hoje. Vamos começar falando do umlaut ou trema, que é esse acento aqui. Esse acento aqui que fica em cima do A, do O e do U. A gente não vai ter o E e o I na língua alemã. Então, vamos aprender a pronunciar ele, porque se tiver numa palavra, você já vai saber como pronunciar. Começando com o A umlaut. O A umlaut se pronuncia mais ou menos assim, se assemelha ao nosso som de E ou IE. Vou dar um exemplo de quando a gente usa E ou IE. Isso tudo de ter um E ou IE, a pronúncia, é porque isso se assemelha assim. Se a letra que tiver lá, você tiver que pronunciar ela curta, você vai falar ela com E. Se ela for longa, você vai falar ela com IE. Botei aqui dois exemplos, ó. O umlaut curta. Bäckerei. Aqui você não fica no Bäckerei, você fala Bäckerei. Umlaut longa. Bären. Aqui você usa Bären. Aqui é Bäckerei e aqui é Bären. Aqui você prolonga mais esse A, por isso que você fala ele como se fosse um IE e não E. Quando é curta, E. Quando é longa, IE. O O umlaut já é mais difícil de pronunciar para quem fala português. Ele pode ser ouvido com som de you ou you. Fica bem difícil de falar na hora, mas você vai se acostumando ao longo do tempo. Uma coisa que você sempre vai ter que fazer para pronunciar esse O é arredondar seu lábio. Você vai fazer you. É como se você estivesse falando you. Você vai falar you. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu coloquei aqui o umlaut curto e longo. Aqui a gente tem o curto, que é o schon, schon, schon. Aqui no longo a gente tem o shun, shun. Então para você falar ele, você vai fazer you com a boca. Shun. E aqui eu modifiquei isso aqui porque pode ser yo ou you. Como eu coloquei aqui, ó. Shun e shun. E como esse O umlaut é bem difícil de pronunciar, eu vou te dar uma dica aqui muito boa que vai fazer sempre você pronunciar certo. Você vai falar bebê. Esse último E do bebê, que é o nosso E com o circunflexo, você vai falar e vai arredondando sua boca à medida que você vai falando, ó. Bebê. À medida que você for arredondando sua boca, vai sair o som do O umlaut perfeito. Ó, você vai falar bebeu. Sem mudar a posição da sua língua. É só fazer isso que dá certo. Já o U umlaut já é mais fácil da gente conseguir gravar, que ele tem som de I. Só que esse I você vai falar I com boca de U. Você vai fazer e vai falar I. I. Pra ficar a sua pronúncia melhor nesse I, porque não é diretamente um I, é um I. Ó, na palavra filmf, a gente não pronuncia funf, a gente fala filmf. Como tá escrito aqui, ó, filmf. Na palavra mil, você não vai falar mu, você vai falar mil. Agora a gente vai pro SZ. Eu fiz ele aqui em tamanho grande, tá vendo? Ele é parecido com um B, só que na hora de você escrever ele, tanto cursivo, tanto palito, você vai escrever desse jeito aqui, vou te ensinar. Você vai pegar a sua caneta, vai fazer isso aqui, como se fosse do B. Aí você vai fazer a bolinha do B, dar uma voltinha curta, vir aqui e não vai fechar essa última perninha aqui de baixo. O SZ você vai pronunciar apenas como dois S, não tem nada de impressionante nele. Aqui eu coloquei dois exemplos, a palavra groß e a palavra Fuß. Groß, grande, Fuß, pé. Então eu vou colocar a pronúncia das duas aqui na frente rapidinho. Groß e Fuß.
Então não tem nada de impressionante no Estert. Uma coisa que a gente precisa saber sobre o Estert, que ele nunca vai ser usado em início de frase. Essa é uma coisa. E é como se fosse o nosso SS ou o nosso RR aqui no Brasil, que a gente nunca pode começar uma frase usando ele. E outra coisa é que ele sempre vai vir depois de uma vogal longa ou de um ditongo. Vamos agora só falar de algumas vogais que a gente também tem no português. O Z tem som de tsv. Parece difícil de falar, só que o tsv, ele junta na boca. Então, eu vou te dar um exemplo. A palavra 2, eu vou escrever ela aqui. A palavra 2, zwei. Pode ignorar essa parte aqui, ó. Lê só o Z. Zwei. Ela já vai encaixar na frase. Então, esse tsv é o som que o Z faz. O J tem som de I, que não é uma coisa muito difícil de se falar. Por exemplo, na palavra ja. A palavra sim, ja, você não fala já, você fala ja. O W, que já é uma coisa que muita gente deve saber, tem som de V. Por exemplo, na palavra Wagen ou Wasser. O S tem som de Z, como por exemplo no pronome sie, sie. O V raras vezes pode ter som de F, como por exemplo Vogel. Aqui está escrito Vogel, mas você pronuncia um pouquinho de Vogel. Esse F não é um F tão acentuado, é um pouquinho só. E para finalizar, temos o CH, que depois que a gente escrever ele depois do que A, O ou U, a gente vai pronunciar ele como um RR. Por exemplo, na palavra burr. Você não vai ler bush, vai ler burr. E depois de E, I, A umlaut, O umlaut e o umlaut vai ficar com som de CH mesmo, ou de um X assim, por exemplo, no ir. O que eu disse ontem, que parece um arranhado de gato. Ir. E essas pronúncias parecem muita coisa para decorar, mas não é. Na hora que você lê a palavra, o som já daquela outra letra que você acha que é o som dela, já não vai bater com como você está lendo a palavra. Então, o alemão é muito fonético. Na hora que você estiver lendo, você vai perceber que aquilo está errado e vai lembrar da dica, pode ter certeza. Então, aqui nesse quadro eu coloquei tudo que eu falei hoje. Vamos lá, para a gente relembrar. A umlaut, E ou ye. O umlaut, yo ou you. U umlaut, yi. Erzert, ss. Z, sv. S, z. W, v. J, i. V pode ter som de F ou de V também. CH, depois de A, O ou U, RR. Por exemplo, na palavra burr. E pode ter também som de CH normal, como por exemplo na palavra ir. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Essas foram algumas dicas de pronúncia que são, assim, as mais importantes, assim, do alemão. A aula ficou grande porque a pronúncia é bastante coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Tchau!